Olá, amantes da tecnologia! Estamos de volta com a 13ª aula do curso de HTML do Guanabara.info. A tão pedida, o pessoal estava pedindo, eu consegui um tempinho agora para gravar ela. E eu quero mostrar para vocês o que tem no site de novidades, já que a gente ficou tanto tempo aí sem aparecer. Primeira coisa é que a gente já está no podcast 69, a gente fez uma cobertura do Dev in Rio. Aí na foto, ó, eu no meio, entre Guilherme Chapievski do lado esquerdo, um dos programadores aí da Globo.com, e à direita, Ryan Ozimek, um dos desenvolvedores da plataforma Joomla, e vale a pena escutar. Outra coisa também é que nós estamos participando do Prêmio Podcast 2009. Abriu o Guanabara.info, tem esse microfone gigante aqui em cima, é só você clicar nele, vai abrir uma página para você votar, e nessa página basta que você faça o seguinte: clica nesse banner, vai abrir um site, você confirma que você quer votar, sim, desejo votar, e depois preenche. Cara, você não precisa botar e-mail, você não precisa botar senha, não precisa se cadastrar em nada. É só colocar aqui qual país, qual estado você é, uma mensagem, por favor, digite uma mensagem, vamos colocar muita mensagem lá, e digita o CAPTCHA, que é esse código aqui que você vai ter que digitar para segurança, para não pensar que é robô, e votar. Só isso, ele vai dizer seu voto está confirmado e você participou, você ajudou o Guanabara.info. E outra surpresa que a gente preparou para vocês, não sei se todo mundo já viu, é agora aqui em cima, ó, nós temos GuanaCast, que é o índice geral dos podcasts. Todo mundo pediu, Guanabara, eu quero escutar o podcast número 1, tá tudo aqui, ó. A gente tem desde o primeiro podcast até o último podcast, até o podcast mais recente. Naveguem pelo Guanabara.info, que todo dia tem coisa nova. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos começar a trabalhar com imagens mapeadas. O que eu preparei para vocês aqui? Naquela nossa pasta tradicional do curso HTML, nós temos aqui a pasta assuntos, que nós já utilizamos para o GPS, e agora eu criei duas telinhas, podcast home e podcast índice. Esse podcast home, quando você clicar, ele vai abrir aqui, você clicou no botão home, vocês já vão entender por quê. E se você vier aqui em podcast índice, você também vai abrir uma página que eu preparei. Então, na verdade, eu tenho dois documentos que estão dentro da pasta assuntos, chamado podcast home e podcast índice. Na pasta anterior, nós temos um documento chamado guanacast.html. É um título, um subtítulo e uma imagem aqui. Eu vou querer que áreas sensíveis dessa imagem desviem para outros links. Por exemplo, quando eu clicar aqui no botão pause, ele vai explicar, olha, você clicou em pause. Se eu clicar aqui, ó, você clicou no índice. Se eu clicar aqui na bolinha, olha, você clicou no botão home. Nós vamos utilizar imagens mapeadas. Então vamos ver como é que a gente trabalha com isso. Vamos entrar lá e vou editar o GuanaCast. Clicar com o botão direito, editar com o Notepad. Esses documentos você pode baixar no próprio link dessa postagem, os arquivos do jeito que estão, então não vai ter grandes problemas, é só você alterar. Então, na verdade, aqui que eu tenho é título e uma imagem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar que essa imagem ela é um mapa. Então vamos criar um mapa aqui. Na área de cabeçalho, na área head, vamos adicionar um mapa. Então é map, entre map e barra map, nós vamos criar um mapa de imagem. Vamos dar um nome para ele, name, por exemplo, iPhone. Então esse mapa se chama iPhone. E dentro desse mapa eu vou criar uma área. Essa área eu vou definir da seguinte maneira. Área shape igual a rect, que isso quer dizer retângulo. Isso é, eu vou criar uma área retangular href igual. E nós vamos abrir o assuntos barra podcast traço índice.html. Esse podcast índice, ele é um documento que está aqui dentro de assuntos, podcast índice. podcast-índice.html. Evite colocar acento. Não coloque o nome do seu arquivo com acento. Voltando agora ao código, nós vamos entender o seguinte. Agora a gente vai ter que botar algumas coordenadas. Então a gente vai colocar coords e entre aspas a gente vai ter que colocar algumas coordenadas. Que coordenadas? As coordenadas que eu quero é o seguinte. Eu quero criar um retângulo nesse retângulozinho aqui dos índices. Se o usuário clicar exatamente em cima desse botão, eu vou querer que ele abra esse arquivo de índice, esse podcast índice.html. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vou lá dentro da pasta de imagens, onde está a minha imagem, que você também tem aí no arquivo zipado, iPhone GuanaCast 01, vou clicar com o botão direito e vou mandar abrir com Paint. O meu objetivo é pegar as coordenadas desse quadradinho. Então eu vou pegar os dois pontos de extremidade. Esse ponto, note a ponta da minha caneta, e você vai anotar no Paint, lá embaixo na direita, você tem a coordenada desse ponto. No meu caso aqui, 248,130. Essa é a coordenada XY desse primeiro ponto. Agora nós vamos pegar a coordenada do segundo ponto, que é a outra extremidade, que é 274,151. Anote esses números num papel ou num bloco de notas, onde for. Vamos voltar lá no código, no Notepad,
e vamos colocar as coordenadas que nós acabamos de anotar. 248,130, segunda coordenada, 274,151. Então nós colocamos dois pares ordenados aqui. Nós colocamos o primeiro ponto, que é o 248,130, e o outro ponto, que é o 274,151. O último passo desse nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. Temos aqui a imagem, que é a imagem do iPhone, aquele que você está vendo na tela aqui no navegador. Vamos colocar aqui, ó, usemap. Não é user, é usemap. Utilize o mapa. O nome dele é iPhone. Como ele está no mesmo documento, eu vou botar cerquilha iPhone. Lembrando nos links, que quando o link está no próprio documento, a gente coloca uma cerquilha. Então a gente faz a mesma coisa aqui. Então usemap, cerquilha iPhone. Note que esse iPhone foi totalmente digitado em minúsculo e esse daqui da mesma maneira. Vamos salvar e atualizar nosso site. A imagem, ele tem uma borda azul aqui. Significa que ele é um link. Lembram disso? Vou voltar aqui rapidinho só para consertar isso. Vou colocar um border igual a 0 aqui para ele tirar essa borda feia. Salvar a alteração. Mais uma vez atualizar o navegador. Agora ele não é mais. Note que você passa o mouse em cima da imagem e nada acontece. Quando eu passar o mouse exatamente sobre o botão, ele já vira, ó, exatamente no lugar certinho sobre o botão. Se eu clicar, ele abriu. Você clicou no índice. Ok? Vou até voltar aqui. Então eu posso clicar, ó, eu estou clicando em várias áreas da minha tela. Não adianta nada. Mas quando eu passo o mouse em cima desse retângulo, ele vira um link. Vamos ver um segundo exemplo nessa mesma aula. O botão de Home. O botão de Home é um círculo. Nós vamos ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou voltar aqui no código e vamos criar uma outra área dentro do meu mapa. Dentro do mesmo mapa. Uma área, dessa vez com shape, que é um círculo. Então é circ. Meu href, minha referência hipertexto vai ser assuntos/podcast home. Outro documento que eu preparei previamente. Você pode preparar qualquer documento. Inclusive pode colocar o endereço de outro site aqui. E eu também tenho que indicar coordenadas. Para círculos, eu não vou colocar 4 valores. São apenas 3 valores. Vamos entender como. Vindo aqui no Paint, que eu ainda deixei aberto, você encontra o botão Home. Na verdade, aqui, você vai ter que mirar aproximadamente no meio do círculo. E vamos anotar a coordenada. 158,507. Agora, você vai mover o ponteiro até uma extremidade da direita. E perceba que ele mudou. Era 158,507 e foi para 184,507. Isso mostra que é o seguinte, ele teve uma variação de 158 até 184, o que dá uma diferença de 26 pixels. Note que o 507 não se alterou, porque eu andei lateralmente. E eu tenho um raio de 26 pixels. Isso se dá pela diferença entre 158 e 184, que foi o deslocamento que eu tive com o mouse. Então, eu vou voltar lá no meu código e vou colocar as seguintes coordenadas. Primeiro, o centro da circunferência, que é 158,507, como nós anotamos lá, vírgula, qual o tamanho do raio dessa circunferência? 26 pixels. Vamos salvar. Não preciso mais fazer nenhuma alteração, porque a imagem já está utilizando o mapa. Vou lá na minha página e atualizo. Então, mexo o mouse aqui, nada acontece. Vou mexer o mouse exatamente sobre a circunferência. E ele criou um link somente no botão redondo. Se eu clicar nele, ele mostrou que você clicou no botão Home. Então aqui, numa mesma imagem, eu posso clicar tanto na área superior quanto na área inferior. Na próxima aula, nós vamos ver como criar mais mapas utilizando áreas irregulares. Me aguarde na próxima aula e não deixe de votar no guanabara.info para o Prêmio Podcast 2009.